Juliana Matos de Lima Santiago era uma escrivã da Polícia Civil e professora universitária que lecionava Direito Penal, conhecida por abordar diferentes dinâmicas em sala de aula e ser muito querida pelos discentes. Justamente um dos alunos da Juliana acabou alimentando uma paixão platônica pela professora, importunando ela durante as aulas e até pelas redes sociais, fantasiando que mantinha uma relação com ela. Totalmente obcecado pela Juliana, esse aluno cometeu o inimaginável dentro de sala de aula, em um caso que, mesmo muito recente e ainda sob investigação, vem chocando o Brasil inteiro. Antes de continuar o vídeo, eu vim aqui com a Elsa e a Pandora me apresentar para vocês. Meu nome é Bianca Marcheso e esse aqui é o maior canal de casos criminais com foco total em feminicídio e violência contra a mulher. Todos os roteiros dos vídeos aqui do canal são feitos com base em reportagens e matérias sobre os casos, sempre com foco na conscientização do tema e para não deixar com que as vítimas de feminicídio caiam no esquecimento. Não deixe de se inscrever aqui no canal, sai vídeo toda segunda, quarta e sexta às 8 horas da noite. E se vocês precisarem entrar em contato comigo, eu vou deixar o meu e-mail aqui na descrição. Todos os recados dados, bora pro vídeo. Juliana Matos de Lima Santiago tinha apenas 41 anos quando tudo aconteceu no começo desse mês, fevereiro de 2026. Nascida em 18 de junho de 1984, a Juliana era natural do Rio de Janeiro, mas ela viveu a maior parte da sua vida na Bahia, em Salvador, após ela se mudar ainda bem pequena junto com os seus pais e o seu irmão. Lá em Salvador, a Juliana construiu a sua trajetória pessoal e acadêmica, estudando e mantendo laços familiares e de amizade. Descrita por amigos como muito dedicada aos estudos e ao trabalho, ela cursou o ensino fundamental no Colégio Antônio Vieira e se graduou em Direito pela Universidade Católica de Salvador, a UCSAL. Após se formar em Direito, a Juliana manteve a sua inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil da Bahia até o ano de 2016, e registros da época indicam a participação dela em vários processos seletivos e concursos públicos no estado. Em 2007, ela chegou a ficar em terceiro lugar em uma seleção para estágio na Defensoria Pública da Bahia, e ela foi aprovada na prova prática para consultora jurídica na Câmara Municipal de Salvador. Anos depois, ela se mudou para Rondônia, passando inicialmente por Vilhena antes de se estabelecer em Porto Velho. Lá na capital rondoniense, ela passou a atuar como escrivã da Polícia Civil e professora universitária na área de Direito Penal. Mesmo residindo fora do estado, a Juliana mantinha vínculo frequente com a Bahia, voltando para lá com regularidade para visitar os seus familiares e amigos. Por essas pessoas, ela foi lembrada como uma mulher muito bondosa, dedicada e alegre. Na época do caso, ela trabalhava na delegacia especializada no atendimento à mulher, atuando no acolhimento e nos procedimentos relacionados a casos de violência doméstica e de gênero. Ao longo da carreira dela na Polícia Civil, além de escrivã, ela também atuou na Corregedoria em Porto Velho, como professora universitária do Centro Universitário Aparício Carvalho, mais conhecido como Finca, uma universidade particular localizada em Porto Velho. A Juliana foi descrita pelos seus alunos como otimista, positiva e acolhedora, sempre estando preocupada em inovar nas aulas e torná-las mais leves e dinâmicas. Um aluno que tinha muito carinho pela Juliana, de nome Marison Dourado, disse que a professora sabia identificar as limitações de cada aluno, as suas fragilidades, e tinha o prazer de ensinar e de transportar as pessoas com as próprias mãos, empregando didáticas totalmente novas e realizando seminários muito diferentes dos habituais, como o teatro, por exemplo. Antes de iniciar as aulas desse ano, ela tinha prometido aos seus alunos que a sua disciplina seria a melhor da semana, já que ela tinha planejado vários desafios, recompensas e também motivava a todos com a sua fé em Deus e a sua positividade.
Para cumprir a promessa de ter a melhor matéria da semana, justamente na sexta-feira, a Juliana, então, poucos dias antes de tudo acontecer, preparou várias atividades diferentes para sua turma, o quinto período do curso de Direito. Em uma das aulas, ela organizou um quiz e chegou a distribuir chocolates para os alunos que acertassem as perguntas. Por conta desse jeito dedicado e dinâmico, muitos alunos viam a professora Juliana como um exemplo de inspiração, não só como profissional, mas uma inspiração para a sociedade. Inclusive, ela tinha motivado vários alunos a não desistirem do curso, e hoje eles só são formados por causa dela. E um desses alunos que gostava muito da professora Juliana era o João Cândido da Costa Júnior, de 24 anos. O João era um jovem bem visto pelas pessoas, já que ele tirava notas altas na faculdade e, inclusive, outras irmãs dele também estudavam lá no Finca. O João Cândido participava de todas as dinâmicas propostas pela Juliana, e ele, inclusive, foi um dos vencedores daquele desafio do quiz valendo chocolates e doces. Quando ele foi receber o seu prêmio, ele se levantou, foi até a professora e a abraçou. Quem via o João por fora imaginava um aluno dedicado aos estudos e que tinha muito carinho e respeito pelos professores. No entanto, o que as pessoas não imaginavam é que ele alimentava uma paixão platônica pela Juliana. Na mente do João, os dois tinham uma relação e ele vivia fantasiando que era o namorado dela. No entanto, a Juliana era uma mulher solteira e nunca deu abertura para envolvimentos com nenhum aluno, justamente porque ela sabia que aquilo era proibido e que resultaria na sua demissão. Porém, isso não foi o suficiente para fazer o João desistir de manter uma relação com ela. Foi descoberto vários indícios de assédio, frustração e rejeição, já que o João tentava insistentemente se aproximar dela, seja por meio de mensagens ou até pessoalmente, e ele era sempre rejeitado pela professora. A Juliana deixava claro que não tinha interesse nele, e mesmo que se tivesse, aquilo era proibido pela instituição. Ela sempre impunha limites e frisava que não considerava adequada qualquer relação entre aluno e professor. Porém, quanto mais o tempo passava, mais o João colocava na cabeça que ambos sim tinham uma relação, e ele até ficava emocionalmente abalado quando ela se afastava dele. Acontece que na primeira semana de fevereiro, algo foi o estopim para que ele cometesse um crime inimaginável. Isso porque, naqueles dias, a Juliana tinha postado nas redes sociais uma foto com o seu novo namorado. Não foi divulgado quem era esse homem, apenas que ele não fazia parte do quadro de professores da faculdade, mas que ele também atuava como policial. Só que quando o João viu a publicação da Juliana, ele criou uma história na sua cabeça. Ele imaginou que aquele homem, na verdade, era um ex-marido da Juliana e que ela estaria retomando o seu casamento e se reaproximando do seu ex. Ele se incomodou tanto em ver a Juliana ao lado de outro homem que ele enviou uma mensagem para ela, dizendo que ele tinha perdido para a concorrência. E tudo aconteceu no dia 6 de fevereiro de 2026, justamente na sexta-feira que a Juliana dava aulas para o quinto período de Direito. Após ministrar normalmente a sua aula, no período da noite, o João esperou que todos os alunos deixassem a sala de aula e foi conversar com a Juliana. Nessa conversa, ele iniciou uma discussão motivada por ciúmes e, em seguida, retirou uma faca do seu bolso e desferiu 6 golpes nela, que foi atingida na região do tórax, nos 2 seios, no seu coração e além de uma laceração no braço. Um desses ferimentos, o que atingiu diretamente o coração, provocou uma hemorragia interna que levou a um choque hipovolêmico, quando o corpo perde a capacidade de manter a circulação adequada de sangue, resultando em um óbito mais rápido. Infelizmente, a gravidade dessa lesão impediu qualquer atendimento médico eficaz a tempo, já que os demais ferimentos, isoladamente, não seriam suficientes para provocar a perda da professora e ela poderia ter sobrevivido caso o seu órgão vital não tivesse sido atingido.
Alunos que estavam deixando a faculdade no momento do crime perceberam a estranha movimentação, tendo ouvido gritos e barulho de cadeiras quebradas, e assim eles encontraram a Juliana caída, perdendo muito sangue. Um vídeo foi feito do momento em que ela foi socorrida pelos próprios alunos, que desceram as escadas do local com ela no colo. A Juliana foi levada até o Hospital João Paulo II, mas infelizmente ela perdeu a vida antes mesmo de ser atendida. Enquanto tentavam salvar a vida da professora, o João estava tentando fugir do local. No entanto, ele foi rendido por um dos alunos, que era policial militar, que perseguiu o autor e deu a voz de prisão a ele. Um outro vídeo foi feito do momento da rendição, onde o João é imobilizado no chão pelo PM, enquanto outras pessoas estão desesperadas ao redor. O corpo de bombeiros e viaturas da PM foram imediatamente até o local e levaram o João para a delegacia da cidade. Outros vídeos divulgados nas redes sociais mostraram marcas de sangue em uma das salas da instituição. A faca usada no crime foi encontrada na sala de aula e apreendida pela polícia. Essa sala onde o crime ocorreu também foi isolada para perícia e o corpo da Juliana foi levado para o IML, sendo liberado na tarde do dia seguinte e levado para Salvador, na Bahia, onde ocorreu a sua cremação, velório e enterro. Ainda naquele dia, uma missa em homenagem à professora foi realizada na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Porto Velho. Em depoimento à polícia, o João contou a sua versão fantasiosa dos fatos. Ele afirmou aos policiais que mantinha um relacionamento com a Juliana há 3 meses e que cometeu o crime por vingança, após saber que ela tinha retomado o relacionamento com o seu ex-marido e que ele ficou emocionalmente abalado porque a vítima estaria se distanciando dele. Essa versão, no entanto, não foi confirmada nem pela família da professora e nem pelas autoridades. Ainda segundo o relato do autor à polícia, a faca usada no crime teria sido dada pela própria professora. O João afirmou que um dia antes do ataque, a Juliana lhe presenteou com um doce de amendoim dentro de uma vasilha, acompanhado da faca utilizada no crime. No entanto, essa versão de que a faca teria sido dada ao autor pela própria Juliana foi descartada, já que não havia prova alguma. Segundo a delegada, não há qualquer elemento de prova que sustente essa informação. Ela ainda informou que uma pessoa próxima da vítima relatou que a faca utilizada não pertencia à Juliana. A delegada disse: uma pessoa próxima da vítima narrou que aquela faca ali não é um objeto pertencente à Juliana, não pertencia a ela, nunca fez parte da casa dela, não foi um objeto que ele teria visto com ela alguma vez, disse a delegada. Ela também descartou a versão de que o crime poderia ter sido motivado pela reprovação do autor na disciplina ministrada pela professora, o ato que foi investigado inicialmente. Sobre isso, a delegada disse: isso não procede. Nós já juntamos o boletim desse aluno ao inquérito policial, em que ele não tinha nota baixa a ponto de ser reprovado, ou mesmo tivesse sido de uma forma prejudicado em suas notas pela professora Juliana ou até por outro professor na faculdade. Então, isso é uma versão totalmente descartada no inquérito policial, declarou ela. Segundo a polícia militar, a forma como o suspeito agiu indicava que o crime foi premeditado. Um dia depois, o Centro Universitário Aparício Carvalho suspendeu as atividades acadêmicas por 3 dias. Além de informar a suspensão das aulas, a universidade publicou uma nota de pesar lamentando a perda da professora e se solidarizando com familiares, amigos e a comunidade acadêmica, dizendo: a violência que silenciou sua voz não apagará o seu legado. Sua trajetória e compromisso com a formação jurídica permanecerão como referência de excelência acadêmica, ética e dignidade. Nos solidarizamos com todos os que sofrem essa dor imensurável e reafirmamos que a educação jamais será vencida pela violência, dizia um trecho da nota. Além disso, o diretor-presidente da instituição informou que o aluno João Júnior foi expulso da faculdade após o crime. O diretor contou: nós não podemos de forma nenhuma permitir que pessoas desse nível possam estar no meio de nós. E, logicamente,
Depois de um crime brutal que aconteceu em nossas dependências, nós temos realmente de tomar as providências cabíveis e excluir elementos dessa natureza no seio da universidade, disse o diretor. Além da universidade, diversas outras entidades e órgãos públicos divulgaram, através das redes sociais, notas de pesar pela perda da professora e policial Juliana. Como são muitas notas, eu não vou ler todas, porém, mensagens muito bonitas foram publicadas pela Polícia Civil de Rondônia, que destacou a dedicação e o compromisso da Juliana com a segurança pública. A Ordem dos Advogados do Brasil também afirmou que estavam em choque com a violência dentro do ambiente acadêmico e manifestaram solidariedade à família, amigos e colegas dela. O Ministério Público do Estado de Rondônia repudiou o crime e reforçou o combate à violência contra as mulheres. Até o Tribunal de Justiça de Rondônia também divulgou nota, e a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania fez publicações em homenagem. E com toda essa consternação nacional, vemos o quanto a Juliana era querida e respeitada no meio, já que foi um crime que comoveu o Brasil inteiro. Ainda no sábado, dia 7 de fevereiro, a Justiça de Rondônia converteu de flagrante para preventiva a prisão do João Cândido da Costa Júnior, depois de ele passar por audiência de custódia, e ele foi encaminhado e mantido preso na casa de detenção José Mário Alves da Silva, mais conhecida como Urso Branco. No dia 10 de fevereiro, saiu uma matéria informando que houve uma falha inicial da Polícia Militar durante a ocorrência que atrapalhou o curso das investigações. A corporação passou a ser alvo de questionamentos após a divulgação desses novos detalhes. De acordo com as informações apuradas, um erro considerado primário pode ter ocorrido no momento da intervenção policial, já que o celular do autor do crime não foi apreendido imediatamente pela Polícia Militar logo após o ataque, mesmo se tratando de um caso de extrema gravidade e repercussão nacional. O aparelho acabou sendo recolhido pelas próprias irmãs do João, que também estudavam na mesma faculdade. Somente depois, o celular se tornou uma peça-chave da investigação, quando foi entregue aos investigadores da Polícia Civil pelo namorado da vítima, que também é policial. O aparelho foi repassado desbloqueado, permitindo o acesso imediato a mensagens, registros e demais dados que ajudaram a esclarecer a real motivação do crime. Foi só assim que a polícia conseguiu desmentir aquela história contada pelo João, que eles tinham um relacionamento há 3 meses. As mensagens encontradas demonstravam a insistência dele em se aproximar da professora, que sempre o rejeitava. Acontece que se essas mensagens tivessem sido encontradas antes, a preservação da cadeia de custódia das provas teria sido ainda mais rigorosa, evitando possíveis questionamentos futuros. As aulas no Centro Universitário Finca foram retomadas na terça-feira, dia 10, mas na segunda, um dia antes, colegas se reuniram para prestar um tributo com orações, músicas e o lançamento de balões brancos no ar. Os manifestantes também fizeram uma caminhada com velas e cartazes dentro da faculdade. Em seguida, um representante leu um trecho da Bíblia. Em entrevista, uma colega da professora Juliana disse: "O maior ensinamento que ela deixou pra gente foi nunca desistir do nosso sonho. Eu acho que a melhor forma de a gente lembrar dela é seguir o nosso sonho, é seguir o legado do nosso grupo." Em uma publicação nas redes sociais, a Universidade Finca escreveu: "Hoje nos reunimos em silêncio, respeito e saudade. A professora Juliana Santiago permanece viva na memória e no legado deixado em cada vida que tocou através da educação", dizia o post. Como esse caso ainda é muito recente, ele segue sob investigação com o pedido de condenação do acusado por feminicídio qualificado, que tem como pena de 20 a 40 anos de reclusão, seguindo as leis mais recentes. Quando houver novidades sobre o andamento do processo, eu posso fixar um comentário aqui embaixo com as atualizações. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Juliana Matos de Lima Santiago foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil.
Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos vídeos. Compartilha o vídeo para apoiar meu trabalho. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijos!